No vídeo de ontem a gente falou de 3 níveis de alma. E na verdade existem mais 2, segundo a Kabbalah, que vão ser objeto de estudo do vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Noach, hoje focando nos parágrafos 64 e 65 do Zohar, sexto ano de leitura. Eu recomendo fortemente que você veja o vídeo de ontem para depois ver o de hoje, tá? Ele é bem em continuação. Caso você não possa por algum motivo, eu vou dar uma resumida, mas a gente falou lá no vídeo de ontem de 3 níveis de alma que a gente vai ganhando ao longo da vida dependendo dos nossos atos. Esses níveis são Nefesh, Ruach e Neshama. Agora, existem mais 2 níveis que eu queria abordar hoje, e esses níveis são extremamente elevados, o Zohar ensina para nós nesses parágrafos que nós estamos vendo. Eles são tão elevados que, na verdade, eles não vêm exatamente para o nosso corpo. Essa é a diferença dos 3 níveis que a gente abordou no vídeo de ontem. Os níveis de ontem, eles, digamos, entram no nosso corpo, tá? E ficam em partes específicas do nosso corpo. Aliás, isso não está no Zohar, mas eu vou passar para vocês. A Nefesh, ela circula com o nosso sangue, a gente aprende na Kabbalah. O Ruach, ele fica alojado no coração, e a Neshama fica no cérebro, tá? Você vê como já vai subindo, né? Coração e cérebro. Agora, os próximos 2 que se chamam Nefesh, Ruach, Neshama, desculpa, me fugiu, Haya e Yehida. Esses 2, eles não entram em nenhuma parte do corpo, eles ficam como se fossem rodeando o nosso corpo ou influenciando de longe, é um termo que o Zohar usa. Mas ainda assim, eles afetam 2 aspectos do nosso corpo, ligados a 2 Sfirot, a Sfirá de Chokhmah e a Sfirá de Binah. E aí, como é que eles afetam o nosso corpo? Se a gente sabe o simbolismo cabalístico, fica fácil saber. Chokhmah, a gente sabe que na Kabbalah está muito ligado aos olhos, à visão. E Binah, a gente sabe que está ligado aos ouvidos e à audição. Então o Zohar faz aqui algumas análises para nós. A pessoa que porventura chega nesses 2 níveis mais elevados, ela tem a audição e a visão bastante diferenciadas. Então, estamos aqui falando, pessoal, de pessoas que estão há anos trabalhando em si, trabalhando na espiritualidade, trabalhando em melhorar-se como pessoa, tá? Isso por que eu estou falando? Não suponha que porque você estuda espiritualidade, estuda Zohar, Torá ou até outros ramos de espiritualidade, você já chegou nesse nível, tá? É muito fácil a gente cair nas garras do ego e achar que, bom, a gente já chegou lá. Os mestres de Kabbalah há muito nos alertaram sobre isso. Por exemplo, o Rabi Akiva, né, que é um grande cabalista, falava: cuidado para não achar que você chegou nesse nível porque você tem um pouquinho de estudo. São níveis muito, muito elevados, tá? Mas de que níveis nós estamos falando? São pessoas que realmente conseguem ouvir além do que a gente realmente ouve e ver além do que a gente realmente vê. Do que eu estou falando? A maioria das pessoas ouve o que está no físico. Aliás, nem o que está no físico, não sei se você já parou para pensar. A gente é, na verdade, muito mal ouvidor, né? A gente, quando senta para conversar com alguém, ainda que a gente esteja interessado no assunto, tá? A gente ainda que esteja interessado no papo, a gente não presta muita atenção no que as pessoas estão falando, a gente esquece o que foi dito para nós, a gente está ouvindo, mas, sei lá, metade do nosso cérebro ou mais está pensando em outras coisas. Aqui nós estamos falando de níveis de escuta que a pessoa fala e a pessoa que está nesse nível, ela consegue depreender coisas e mais coisas do que foi dito, né? É ouvir para muito além do sentido da audição. E a mesma coisa além da visão. A nossa visão normal eu olho para um objeto e vejo aquele objeto. E pronto. Isso se eu tiver uma boa visão. Se eu for atento a detalhes, por exemplo, se eu for observador, tem muita gente que nem isso é, né? A gente vai olhando aí o mundo e nem percebe. Aqui estamos falando de pessoas que vêm além da imagem. Então, por exemplo, cabalistas que olhavam para uma pessoa
e conseguiam ver muito além daquela pessoa, né? Conseguiam ver histórias de vida passada, conseguiam ver o que aquela pessoa fez de manhã, encontrava a pessoa à tarde, conseguiam ver o que aquela pessoa fez de manhã, conseguiam enxergar realmente a alma daquela pessoa, tá? Estamos falando desse tipo de coisa. Então são pessoas que, para Kabbalah, atingiram esses dois níveis de alma, Haya e Yehidah, ou estão conectadas de algum modo com Chokhmah e Binah, porque já estão nesse nível, tá? Bom, o Zohar também lembra para nós que é isso que está aludido, para quem gosta de fazer conexões aí com os textos sagrados, em Salmos, por exemplo, se você quiser dar uma olhada, versículos 5 e 6 do Salmo 115. Eu não vou citar literalmente, mas lá fala mais ou menos isso sobre pessoas que têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não escutam, né? Tá falando de quê? Da maioria das pessoas que são assim. Né, que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam. São pessoas que não chegaram nesse nível de refinamento, tá? Não chegaram nesse nível de espiritualidade. Então, o Zohar está aqui realmente tratando de pessoas que estão há muito tempo, como eu falei, trabalhando sobre si, labutando, né, acho que é um bom verbo aí, para dar essa ideia de esforço sobre si, e essas pessoas realmente começam a vencer as barreiras do mundo físico, inclusive no sentido dos 5 sentidos. Né? A visão dessas pessoas é diferente, a audição dessas pessoas é diferente, e elas não estão limitadas pelo mundo físico. Então, quando elas vão se relacionar com o mundo material, com o mundo físico, a relação delas é diferente. O que eu acho mais legal de tudo isso é saber que nós podemos chegar lá. Não é algo fácil, não é algo que se consegue do dia para a noite, é algo que muita gente finge que tem, tá? Não se engane também com isso. Existem muito charlatanismo por aí, gente fingindo ter esse tipo de poder, mas eu acho legal saber que é algo real, algo que dá para alcançar. E se é algo que você quer para sua vida, por que não, né? Por que não labutar para isso? Por que não se esforçar para isso? Bom, e aí para encerrar, o Zohar também lembra algo bacana pra gente, que é o seguinte, ainda que eu não chegue nesses dois níveis de alma, que são já muito elevados, sempre que eu faço melhorias em mim, e aí eu repito, está ligado já ao vídeo de ontem, eu já falava disso, sempre que eu faço melhorias em mim, sempre que eu me transformo como ser humano, eu tenho crescimentos, né, que me transformam a realidade. Não precisa ser desse tipo magnânimo como nós estamos falando ontem, mas eu já começo a vencer as barreiras do mundo físico, tá? São pequenas coisas em comparação a isso que eu estou falando, mas que já transformam totalmente a minha essência. E coisas que ontem, então, por exemplo, eram barreiras, eram limitações, eram dor e sofrimento, começam a ir embora, às vezes com pequenas mudanças, com pequenas melhorias que eu faço na minha vida, com pequenas atitudes que eu começo a mudar e falar assim, eu não quero mais ser esse tipo de pessoa, eu não quero mais viver nas garras do ego, eu não quero mais viver com estreiteza mental, eu não quero mais viver, por exemplo, com comportamentos negativos de julgamento, e essas pequenas mudanças já promovem grandes transformações, né, quando se trata de mundo espiritual e de minha relação com o mundo físico. Um bom dia a todos e tudo de bom.